Fera e Barcelona da Show e é campeão da Supercopa. Barcelona venceu o Real Madrid por 3-1. Gol de Gavi, Lewandowski e Pedri. Benzema ainda diminuiu para o Real Madrid. A partida foi disputada no Haifa, na Arábia Saudita. Foi o primeiro título de chave e a primeira vez que Lewandowski balançou a rede no clássico. Fera e Rodrigo pode estar trocando de empresário. Depois da Copa do Mundo ele ter ficado enfurecido, pois achou que não teve a mídia que merecia. O atacante foi revelado pelo Santos e logo foi para o Real Madrid. Por lá conquistou uma Champions League, já caiu na graça da torcida merengue. O jovem astro tem apenas 22 anos, anunciou recentemente que está trocando de empresário. Alguns estão sendo cotados para empresariar. Pai de Neymar Júnior e Ronaldo Fenômeno. Fera e continuando na Espanha, o Atlético de Madrid empata em 1-1 com a Almeria em casa. Continua sem vencer o campeonato espanhol. Com um resultado, a equipe ocupa a quarta posição com 28 pontos. Na mesma somatória de Vila Real e Betis. Já o Almeria só para a terceira colocação. Na próxima rodada o Atlético encara o Levante, que será na quarta-feira às 5 horas. Almeria, por sua vez, entra em campo dia 23 contra o Valência no mesmo horário. Fera e na Inglaterra. O Newcastle jogou contra o Fulham neste domingo e venceu o jogo por 1-0. O sueco Isaac fez o gol da vitória. Newcastle se consolida no grupo G4, ocupando o terceiro colocado com 38 pontos. 16 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães deixou o campo chorando. Após torcer o tornozelo, será desfalque para o próximo jogo, no dia 21, contra o Crystal Palace, fora de casa. Liverpool perde o jogo e Klopp pede desculpa à torcida. Ainda em campo, diz que o time fez o pior jogo. A cena chamou a atenção após a derrota por 3-0 para o Brighton. Liverpool foi para o intervalo sem acertar o gol. No segundo tempo, teve poucas chances e se viu dominado o jogo todo. O time sofre por número de jogadores lesionados, como o zagueiro Van Dijk, o atacante Luiz Dias, Jota, Darwin Núñez e Firmino. O Liverpool sofreu sua sexta derrota da Premier League, agora é o oitavo colocado com 28 pontos. Já o Arsenal vence o Tottenham, jogando fora de casa, venceu o clássico por 2-0, com um gol contra de Laurius e outro de Odegaard, ampliando a vantagem na Premier League. Richarlison entrou no segundo tempo, após voltar de uma lesão no testão da coxa sofrida no jogo da seleção contra a Croácia, nas quartas de final. Pomba entrou, mas não conseguiu reverter o resultado. Ainda se envolveu em uma confusão no fim do segundo tempo, quando bateu boca com o goleiro Ramsdale, após o apito final. Fera ainda pela Inglaterra, o Chelsea, mesmo desfalcado, vence o Crystal Palace por 1-0, com um gol de Havertz aos 19 minutos do segundo tempo. Os Blues voltam a vencer após 3 jogos sem vitória na Premier League. Chelsea chega a 28 pontos com a vitória, mas permanece na 10ª posição na tabela. O Chelsea também neste domingo apresentou a contratação do jovem de 22 anos, Mudryk, joia do Shakhtar Donetsk. O jogador assinou o contrato com os Blues válido por 8 anos e meio, até junho de 2031. Arsenal também tentou fazer a contratação do jogador, mas não obteve sucesso, pois o Chelsea deu maior oferta. Segundo a imprensa inglesa, o clube vai pagar pela transferência cerca de 100 milhões de euros, totalizando 550 milhões de reais. Fera e na Itália, Lazio venceu o Sassuolo por 2-0 fora de casa neste domingo. A vitória que coloca o time a 3 pontos da Juventus, que ocupa a terceira colocação da tabela. Por sua vez, a Sassuolo segue a parte de baixo, com a sua sexta derrota. Ainda na Itália, a Roma também venceu neste domingo, jogando em casa, venceu a Fiorentina por 2-0. 2 gols do argentino Dybala. Com a vitória, a equipe ficou a 3 pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões na Europa. Com esse resultado, o time romano chega a 34 pontos, apenas atrás da Juventus e da Inter de Milão. Fera e já pela França, o PSG enfrentou o Rennes. Foi surpreendido perdendo o jogo por 1-0. Algumas estrelas ficaram no banco, como Mbappé, Hakimi, Carlos Soler, Renato Chance e Fabian Ruiz. Não foram titular por opção do técnico Gaudier. Mbappé e Hakimi ainda entraram no jogo, deram até velocidade, mas foi o Traoré que fez o gol, 1-0 para o Rennes. PSG tentou, mas não conseguiu arrancar o empate. PSG só volta aos gramados no dia 23 pela Copa da França, contra os Pais de Cássio. Já o Rennes enfrenta o Olympique de Marseille, no dia 20 também pela Copa da França. Também pela França, o Mônaco goleou a Ajaccio por 7-1 e recuperou a 4ª posição na tabela do campeonato francês. Nessa mesma rodada também teve a goleada do Lille sobre o Troyes, por 5-1. Lille, com sua 10ª vitória, chega aos 43 pontos, bem pela luta da competição europeia. Por sua vez, o Troyes fica com apenas 3 pontos acima do Bleds, que abre a zona de rebaixamento. Fera e pela 16ª rodada do Campeonato Português, Benfica e Sport empatam no jogo por 2-2. Sport sai à frente aos 27 minutos com Francisco Trição, fazendo o primeiro gol da partida. Aos 37 minutos, ainda no primeiro tempo, Gonçalo Ramos empata o jogo para o Benfica. Já no segundo tempo, um lance duvidoso, o Sport contou com a ajuda do VAR para marcar o pênalti. Pedro Gonçalves bateu e abriu a vantagem do visitante novamente, fazendo 2-1.
Mas não demorou muito, Gonçalo Ramos aparece mais uma vez e faz o seu segundo gol, empatando o jogo para os donos da casa. Com o empate, o Benfica vai aos 41 pontos, na liderança, enquanto o Sport segue com 29 pontos, ocupando a quarta colocação. Fera ainda na Portugal, o Porto venceu o Famalicão por 4-1, e a distância de pontuação para o líder Benfica é de 5 pontos, sendo que está a 1 ponto do segundo colocado, que é o Braga. Então é isso aí, fera. Comenta e deixa seu like.